Você achava que estava tudo normal. Ela ainda respondia suas mensagens, ainda sentava ao seu lado, ainda dizia que estava tudo bem. Mas alguma coisa começou a ficar diferente. E não foi algo dramático. Não foi uma briga intensa, não foi um escândalo, não foi uma traição descoberta. Foi algo muito mais perigoso. Foi silencioso. Ela começou a observar você. Não com o olhar apaixonado do início, mas com o olhar analítico, como alguém que está recalculando uma decisão. E você não percebeu quando isso começou. Talvez naquele comentário aparentemente inocente. Você sempre reage assim? Ou quando ela mencionou outro homem, não elogiando diretamente, mas comparando comportamentos. Ou quando demorou para responder e depois agiu como se fosse completamente normal. Pequenas situações, pequenos ajustes, mas nada ali era aleatório. Porque antes de uma mulher perder o respeito, ela testa. E você nem percebeu que o teste já tinha começado. O teste nunca vem anunciado. Não vem com aviso, não vem com explicação, não vem com manual. Ele vem disfarçado. Disfarçado de provocação leve, de ironia, de frieza repentina, de crítica indireta. E você, acreditando que tudo estava sob controle, reagiu como sempre reagiu, sem perceber que agora estava sendo medido. Porque o teste não é sobre o que você diz, é sobre como você reage quando sua posição é levemente ameaçada. Quando ela questiona sua decisão, quando ignora uma mensagem propositalmente, quando provoca em público, quando desafia sua opinião na frente de outras pessoas. Esses momentos parecem pequenos, mas são cirúrgicos. Ela quer saber uma coisa: você mantém o eixo ou se desestabiliza sob leve pressão? E é aí que o jogo começa a mudar. Talvez você tenha tentado colocar ordem. Talvez tenha explicado demais. Talvez tenha querido resolver tudo imediatamente. Talvez tenha elevado o tom. Mas cada reação exagerada comunica uma coisa: insegurança. E insegurança constante corrói a admiração. Respeito não nasce do carinho, nasce da percepção de estabilidade. E estabilidade só aparece quando existe tensão, não quando tudo está perfeito, mas quando algo ameaça levemente sua posição. Ela não acordou um dia pensando: hoje eu perdi o respeito. Isso acontece em pequenas quedas, pequenas recalibrações internas. Ela começa a enxergar você diferente, um pouco menos firme, um pouco mais previsível, um pouco mais reativo. E quando a imagem interna muda, o sentimento começa a acompanhar. Você pode lembrar do dia em que ela ficou mais fria. Mas provavelmente não lembra do momento exato em que tudo começou. Porque o começo não é dramático. É quase invisível. É quando ela provoca levemente e você reage além do necessário. É quando ela questiona algo simples e você se sente atacado. É quando ela muda o tom e você perde o seu. Cada uma dessas situações cria um micro-registro emocional dentro dela. E esses registros se acumulam, até que, sem perceber, você deixa de ser visto como centro. E passa a ser alguém que pode ser emocionalmente deslocado. E quando isso acontece, o respeito começa a escorrer. Sem discussão, sem anúncio, sem barulho. Silenciosamente. E você só percebe quando a admiração já não é mais a mesma. O que o teste realmente é? Existe uma coisa que poucos homens entendem. Os testes não são ataques, são medidores. Ela não testa porque quer brigar. Ela testa porque quer sentir segurança. Mas não segurança financeira, não segurança social. Segurança emocional. Ela quer saber se você é estável quando a situação sai do controle. Porque no início do relacionamento, tudo é leve. Vocês estão na melhor versão um do outro. Há admiração natural, há curiosidade, há desejo. Mas com o tempo,
a dinâmica muda. Ela começa a observar padrões. E é aí que os testes aparecem. Não como conflito aberto, mas como pequenos estímulos, pequenas pressões, pequenas variações na energia, e a sua reação começa a definir sua posição. Como o teste acontece na prática? Às vezes o teste é sutil. Ela menciona um colega confiante. Comenta sobre um homem que sabe o que quer. Questiona sua decisão na frente de outras pessoas. Não é aleatório. É estímulo calculado. Ela quer ver se você mantém o eixo ou se desorganiza. Outro tipo de teste é o afastamento leve. Ela demora mais para responder, parece menos disponível, reduz o entusiasmo, e você sente. E é exatamente aí que o teste acontece, porque sua reação vai definir sua posição. Se entra em ansiedade, perde pontos. Se começa a cobrar atenção, perde pontos. Se tenta controlar o comportamento dela, perde ainda mais. Mas o mais comum não é explosão, é excesso. Explicar demais, perguntar demais, monitorar demais. E cada demais comunica algo silencioso. Você está com medo. E medo recorrente diminui valor percebido. O que realmente está sendo medido? Teste de limites e comparação. Outro tipo de teste é o teste de limites. Ela ultrapassa levemente uma linha, faz uma brincadeira desrespeitosa, diminui sua autoridade, age de forma que antes não agia e observa. Você estabelece limite com calma ou aceita para evitar conflito? Se aceita repetidamente, ela entende que pode avançar mais. E quando os limites se tornam flexíveis demais, o respeito começa a ceder. Porque respeito está ligado à postura. Postura é firmeza tranquila. Não agressividade. Não imposição. Coerência. Se você diz que algo incomoda, mas aceita sempre, ela registra incoerência. E incoerência quebra a percepção de força. Quando começa o distanciamento, existe também o teste de comparação silenciosa. Ela começa a observar outros homens, não necessariamente para trocar, mas como referência.
Isso acontece quando ela sente que algo em você perdeu intensidade. Não intensidade emocional, mas intensidade de presença. Você pode estar ali fisicamente, mas emocionalmente dependente. E dependência desloca a hierarquia. Ela sente que tem mais poder emocional. E quando o desequilíbrio cresce, o respeito começa a diminuir. Não por maldade, mas por instinto. Porque respeito é resposta natural à percepção de força emocional. E força emocional aparece sob tensão. Se você mantém clareza sob pressão, ela se sente segura. Se desorganiza sob pressão, ela começa a recalcular. E recalcular é o primeiro passo para perder a admiração. Avaliação fria é mais perigosa que conflito. O problema é que você provavelmente interpretou tudo isso como episódios isolados. Achou que era fase, achou que era estresse, achou que era mudança de humor. Mas, na verdade, era avaliação. E avaliação silenciosa é mais perigosa que conflito aberto. Porque quando há conflito, ainda há energia. Mas quando há avaliação fria, há distanciamento. E distanciamento emocional é o terreno onde o respeito começa a desaparecer. Sem barulho, sem aviso, sem que você perceba o momento exato em que isso começou. O respeito não desaparece de uma vez. Ele não vai embora com uma discussão. Não acaba com um erro isolado. Ele morre aos poucos, e quase sempre em silêncio. Existe um momento específico, um ponto invisível, um dia comum, uma conversa aparentemente normal. E ali, dentro dela, algo muda. Não é o que você disse, é como você disse. Não é a situação, é como você reagiu. Talvez você tenha implorado para ela ficar. Talvez você tenha se explicado demais. Talvez você tenha prometido mudar tudo. Talvez você tenha colocado ela como prioridade absoluta e deixado claro que sua vida gira em torno dela. E naquele instante, ela não sentiu amor, ela sentiu peso. Porque quando um homem coloca toda a sua identidade em uma mulher, ele deixa de ser alguém que ela admira e passa a ser alguém que depende. E dependência emocional altera a estrutura invisível do relacionamento. A admiração precisa de espaço, precisa de autonomia, precisa de direção própria. Mas quando você começa a agir com medo constante de perder, você começa a negociar sua postura. Você começa a aceitar coisas que antes não aceitaria. Você começa a silenciar incômodos. Você começa a priorizar a paz acima do respeito. E isso é sutil. Você não percebe que está fazendo. Você acha que está sendo maduro, que está sendo compreensivo, que está sendo paciente. Mas, na prática, você está ensinando como ela pode te tratar. E quando o tratamento muda, é porque o posicionamento mudou antes. Existe um instante cruel. É quando ela começa a falar com você de um jeito diferente, um pouco mais impaciente, um pouco menos cuidadoso, um pouco menos preocupada com como você vai se sentir. E você percebe, mas finge que não percebe. Porque admitir aquilo seria admitir que algo está errado. Então você compensa. Você tenta ser mais presente, mais disponível, mais atencioso. Mas quanto mais você tenta recuperar, mais você comunica a escassez. E escassez emocional constante elimina mistério, elimina tensão, elimina a sensação de desafio saudável. E quando não existe mais desafio, não existe mais estímulo. E quando não existe estímulo, a admiração começa a evaporar. Sem drama, sem anúncio, sem aviso. Só uma mudança de energia. Talvez você tenha notado que ela já não te olha da mesma forma, que as mensagens ficaram mais curtas, que os planos passaram a depender mais dela do que de vocês dois, que você começou a sentir que precisa fazer mais esforço do que antes. Esse é o momento. Não quando ela termina, mas quando você começa a sentir que precisa correr atrás da própria namorada.
Quando você começa a sentir que está competindo pela atenção de quem já deveria estar ali por escolha. Quando você sente que precisa provar constantemente seu valor. Nesse ponto, o respeito já está ferido. E o erro mais comum aqui é tentar convencer. Convencer de que você é suficiente. Convencer de que você é diferente. Convencer que você pode melhorar. Mas respeito não nasce de convencimento. Respeito nasce de postura. E postura não é discurso. É comportamento repetido sob pressão. Se toda vez que ela se afasta você corre atrás, ela aprende que o afastamento dela controla você. Se toda vez que ela testa seus limites você recua, ela aprende que seus limites são negociáveis. Se toda vez que ela ameaça sair você entra em pânico, ela aprende que sua estabilidade depende dela. E ninguém respeita aquilo que controla facilmente. Isso não significa que ela deixou de sentir algo, mas significa que o eixo mudou. E quando o eixo muda, a dinâmica inteira muda junto. Quando o término chega, ele já foi ensaiado na mente dela várias vezes. Você só está recebendo a versão final. O processo começou muito antes. Começou no primeiro momento em que você abriu mão da sua firmeza para manter ela. E aqui está a verdade mais dura. O término não acontece quando ela diz acabou. Ele acontece quando você deixa de ser alguém que ela admira. E ninguém permanece onde não existe admiração. Existe um momento depois do término que define o resto da sua vida emocional. Não é quando ela vai embora. Não é quando você apaga as fotos. Não é quando você para de mandar mensagem. É o momento em que você decide o que essa dor significa. Porque dor pode virar transformação, ou pode virar identidade. E a maioria escolhe transformar dor em identidade. Eu fui abandonado. Eu não fui suficiente. Eu sempre perco. E quando você começa a contar essa história para si mesmo, você começa a agir como alguém que acredita nela. Mas existe outra narrativa. Uma muito mais difícil, muito mais desconfortável e infinitamente mais poderosa. Eu perdi porque me perdi primeiro. Essa frase muda tudo. Porque se você se perdeu, você pode se encontrar. Mas se você foi simplesmente vítima, você não tem controle nenhum. E homens que não assumem controle emocional vivem repetindo ciclos. Relacionamento após relacionamento. Mesmos padrões, mesmas inseguranças, mesmos finais. Você não quer ela de volta. Você quer a sensação que tinha quando se sentia escolhido. E isso é diferente. Você sente falta da validação, do pertencimento, da certeza de que alguém te via como prioridade. Mas aqui está o ponto que dói. Quando você começou a viver em função dela, você deixou de se escolher primeiro. E quando um homem deixa de se escolher, ele começa a aceitar menos do que merece. Aceita desrespeito pequeno, aceita tom diferente, aceita ausência, aceita migalhas emocionais. Tudo para não perder. E quem vive com medo de perder, já está perdendo. O renascimento começa quando você interrompe isso. Não externamente, internamente. Quando você decide que nunca mais vai negociar seus valores por atenção. Quando você decide que nunca mais vai implorar para ser mantido. Quando você decide que sua presença é oferta, não pedido. Mas isso exige silêncio. Exige afastamento real. Exige atravessar a fase em que você sente vontade de mandar mensagem, de saber onde ela está, de ver se ela sente sua falta. Esse é o deserto. E quase ninguém atravessa o deserto inteiro. A maioria volta no meio do caminho. Manda mensagem, tenta reabrir conversa, tenta manter amizade. Mas amizade logo após término quase sempre é medo disfarçado. Medo de cortar completamente. Medo de aceitar que acabou. Medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Só que é justamente nesse silêncio que você reconstrói força. Porque quando você suporta a ausência,
Você começa a provar para si mesmo que não depende dela para existir. E isso muda sua energia, muda sua postura, muda seu olhar. Você começa a recuperar coisas que tinha abandonado. Foco, disciplina, objetivos. Você começa a investir em você. Não para mostrar nada, mas porque entende que sua base precisa ser sólida. E homens com base sólida não imploram. Eles não precisam. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Existe a possibilidade real de ela nunca mais voltar. E isso precisa ser aceitável para você. Se não for aceitável, você ainda está preso. Mas se você conseguir dizer, se ela voltar, ótimo. Se não voltar, eu continuo. Você acaba de subir de nível.